Povo de Deus, Cânticos de Salomão, ou Cantares de Salomão, capítulo 1. Se você não viu a nossa introdução, recomendamos que você passe lá a nossa introdução, porque temos informações importantes. Não esqueça, há muito tempo não falamos isso, se inscreva em nosso canal, dê o seu like e contribua com o nosso trabalho. A nossa função é produzir conteúdo e a sua função é rápida. É só se inscrever no canal e você faz isso aqui embaixo, só apertando ali em se inscrever e você já vai estar inscrito. Você faz isso em menos de 5 segundos. Ok? Capítulo 1. Cântico dos Cânticos de Salomão é o título aqui na minha Bíblia. Bom, se você pegar lá a introdução, você vai ver que nós temos aqui tipo um jogral, onde nesse jogral participa a esposa de Salomão, que a maioria das pessoas, me parece, acredita que quem escreve isso aqui é Salomão. Nós não temos a certeza de quem é o autor do livro, mas vamos partir do princípio que de fato seja Salomão. Então, o livro é composto de um jogral de Salomão, da sua esposa e de um coro, que alguns autores vão entender que é o coro do harém, as mulheres do harém de Salomão, ou seja, as mulheres ah, dele, né? As várias mulheres que ele tinha. Então é um jogral. Para você entender direitinho, para você perceber o texto, a sociedade, não, Sociedade Bíblica do Brasil, não, foi sociedade, não, nem sei se foi sociedade bíblica, mas o Cid Moreira fez a narração do Velho Testamento, e acho que foi sociedade bíblica mesmo. E ali tem uma narração muito interessante que retrata um pouquinho ali com a divisão das vozes, para você sentir mais esse texto, o livro, e é bom você ouvir na voz de Cid Moreira, ali, do trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil. É só procurar no YouTube, né? Cid Moreira, Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Então nós temos aqui um jogral. Às vezes fala a esposa, às vezes fala o coro, às vezes fala, geralmente é esposa, esposo, esposa, esposo, esposa, esposo, ou esposo e a esposa, na sequência. E aparece também esse jogral, as mulheres falando. Ok? Versículo 2. Beija-me com os beijos da tua boca, de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então, no texto, você vai ver ali tanto Salomão quanto o Sulamita fazendo várias comparações, né? Comparando um ao outro com várias situações, né? E até muito curiosas, que para a nossa cultura hoje, bem até estranha algumas. Mas aqui a primeira expressão, a primeira comparação que faz é vinho. Teu amor é como um vinho. Nós já aprendemos que o vinho na cultura judaica tinha um valor especial, né? Eu sempre digo que o vinho lá é como o nosso churrasco hoje. É isso. Diria até que o vinho é muito mais. E beber, se esbaldar, fazia parte da cultura judaica. Se gostava muito de vinho. Então, já que tanto homem quanto mulher gostavam de vinho, então o teu amor é como vinho para mim. Se fosse nos dias de hoje, essa mulher não faria vinho, né? A sulamita, ela falaria que você é como as minhas melhores bolsas, você é como as minhas sandálias, você é como os meus perfumes, é isso? Você é como minha unha feita, né? Você é como uma casa muito bem faxinada e toda arrumadinha. Você é como minha casa arrumada depois da faxina. Porque são essas coisas que as mulheres valorizam hoje, né? Tem um referencial para as mulheres. Então seria esse tipo de elogio que a Sulamita faria, mas naquele contexto foi vinho, né? Versículo 3: Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Tá vendo? Aí é o harém. Então, essa sulamita aqui, ela está em um contexto que é normal o homem ter várias mulheres, ter a questão
ah, da poligamia. É isso? Então, era comum lá. Então ela reconhece, né? Por isso que as mulheres gostam de você. Várias mulheres. As donzelas. Não só do harém, né? Mas mulheres em geral. Né? Porque quem não era do harém gostaria de ser. É isso? Então a gente está elogiando. Ela sabe que o amor da vida dela, muitos queriam. E ela é uma privilegiada. É isso? Aí vem o coro no versículo 4. Né? Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que o vinho. Não é sem razão que te amo. Tá vendo? Então, mais uma vez, agora o coro, as mulheres falando, pelo menos dizem aqui, alguns estudiosos entendem que isso aqui são mulheres, mais do que o vinho. Não só agora a Sulamita fala, mas várias mulheres falam. Né? Aí depois volta a esposa a falar sozinha de novo, no versículo 5. Estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. 6. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Tá vendo? Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, me pertence, não a guardei. A vinha, a, por guarda das minhas vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Ok? Então ela revela aqui algo muito interessante, porque ela não tinha uma beleza considerada uma beleza padrão daquela época. E ela fala que ela tem aquela cor mais queimada, né, do sol, né? É uma morena assim, bem escura, né? Ela não tinha aquela pele branca, ela não tinha uma cor da cultura, que ela fala que ela não tinha aquela cor, porque ela trabalhou na vinha, os parentes dela, os irmãos dela fizeram ela trabalhar. Isso é muito interessante, que ela revela aqui que a beleza dela não é uma beleza padrão. Que coisa interessante. Então, ela está no meio de uma realidade cultural onde a beleza dela não é a beleza padrão, ou seja, a cor da pele dela não é uma cor padrão, mas mesmo assim ela tem um homem que a ama, que se apaixonou por ela e que valoriza ela. E aí, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que a beleza, ela não tem padrão. Quem faz os padrões são as pessoas. Na verdade, o amor não tem padrão. Isso que eu queria dizer. Né? O amor não tem padrão. O ser humano tem seus padrões. Mas quando o amor entra, o sentimento entra, ele faz coisas extraordinárias. Quem de nós nunca vimos aí um casal que nós achamos que um tem nada a ver com o outro, que um é muito bonito, o outro não é, ou ela é muito bonita, o outro é normal, ou ele é muito bonito e ela é muito normal, sabe? E tem esses disparates aí dentro de uma realidade cultural. Mas o amor não tem esse negócio. Há um hino que vai ser o hino aqui da minha sugestão, da minha devocional, que acho que é da Melissa, se não me engano, né? É quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a razão. Esse vai ser o hino do nosso devocional. Porque quando o amor entra, é diferente. Ele contraria muitas vezes o nosso senso, a nossa questão racional. Ok? Continuando aí lá no versículo 9, a partir do versículo 8, na verdade, o esposo responde. Mas eu quero destacar aqui o versículo 9. Aí ele vai elogiar essa mulher. E olha o elogio que ele vai dar. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Olha, ele está falando que ela é como as éguas dos carros de Faraó. Eu fico imaginando que aquelas éguas, aqueles animais, eram bem ornamentados, muito bem cuidados, escovados, né? E aí, na verdade, aquele animal bem enfeitado, o Salomão, ou seja, quem for que escreveu o livro,
olha aquele animal bem tratado, fala, esse é você. É, você como é a égua. Imagine hoje em dia o marido fazer um elogio desse, falar que a mulher é como a égua. Vai dar ruim, né? Mas naquele contexto tinha um sentido, aquele contexto fazia sentido para a Sulamita. Versículo 10. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites. Então você vê que as mulheres, elas eram vaidosas. Elas usavam os enfeites, sim, brinco, piercing, eram vaidosas, usavam ouros, pratas. Isso era muito comum na mulher judaica, a mulher judia. Então, ele percebe essa mulher que é enfeitada, essa mulher sabe, ela está toda ornamentada e ele faz esse elogio a ela, né? Os teus enfeites, você é tão formosa entre os teus. Interessante, ó. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites. Os enfeites que é feito para embelezar, ele fala assim: a beleza é você. O destaque de você não é os seus enfeites. O destaque em você é você. Você é mais que os seus enfeites. Que coisa interessante. Não é isso? Continuando aqui, o capítulo 2 versículo 13. Aí vai falar: o meu amado é para mim um saquetel de mirra posto entre os meus seios. Então ela pegava, né, o perfume e colocava, como é o costume de hoje, né, entre os teus seios, e ele falava, você é esse saquetel. Observe que tem aqui uma conotação íntima também. As pessoas percebem que aqui, em todas as palavras, tanto do esposo quanto da esposa, ela também, né? Isso é natural, ela não tem aquele tabu que muitas vezes tem hoje, ela expressa sensualidade. E muitas das palavras dela, os estudiosos hoje, entendem que tem duplo sentido. Você vai ver em todo o livro. Às vezes não é nem duplo sentido, às vezes fala diretamente no assunto. Então aqui por cima tem um duplo sentido aqui, né? Na questão do perfume colocando no corpo para exalar aquele cheiro. Aí por que ela faz essa comparação? Meu amado é para mim um saquetel de mirra posto entre os meus seios, né? Então muitos veem nessas e outras palavras um duplo sentido, né? Não só um sentido natural, mas um sentido de íntimo, né, dela. É bem verdade também que vão dizer que o livro de Cantares ele tem uma etapa, a etapa do romantismo, que é comparado ao namoro, aí depois é que vem a questão do casamento, aí também no casamento tem problema, né? Aí depois há um ajuste de problema. Então aqui nesse caso ele estaria ainda na fase do namoro ainda, e se essa interpretação dessas fases que eles viveram de namoro, de estar casado e depois de ter problema no casamento e depois de superar o problema do casamento, como foi falado lá na introdução, se essa sequência está certa, aqui não tem nenhum sentido, é íntimo, né? Tem a ver, na verdade, com beleza, com o cheiro que essa mirra produz ao ser colocada no corpo. Então você, esse cheiro gostoso, é isso que você é o que a, a Sulamita está falando, ok? No versículo 14, como racimo de flores de Ena nas vinhas de Egedi, é para mim o meu amado. Então ela compara ele as flores bonitas, não é isso? Aí no versículo 15, o esposo vai responder: eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Então, naquele contexto, eu não sei se os dias de hoje, eu nunca reparei hoje, eu já vi muitas pombas assim com um andar sensual, né? Até pomba bonita, mas nunca percebi que alguma pomba tem um olho bonito. Mas se está falando aqui, não sei se existe hoje, naquela época existia. E ele olha os olhos de uma pomba e acha aqueles olhos bonitos e fala, você é como os olhos de uma pomba. É isso? E aí o tempo todinho, tanto ele quanto ela, e me parece até muito mais ela, vai fazer várias comparações de elogio uns aos outros, porque eles se amam
um amor profundo e de entrega, de alto romantismo, é o que nós vamos ver em todo o livro de Cantares e, e muitos trechos, uma menção direta a questões de atos sexuais entre eles vai ser relatado e abertamente no livro, porque o livro fala do relacionamento de um homem com a mulher, com certeza. Se além do relacionamento do homem com a mulher ainda tem um simbolismo religioso, aí é outra coisa, é um acréscimo, mas no mínimo ele visa falar do amor entre um homem e uma mulher. É isso. Capítulo 1. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.